Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs da Seara de Jesus em Embu das Artes. Estamos mais uma vez aqui reunidos, em especial os alunos do Básico 2. Hoje nós vamos fazer uma aula diferente, vamos fazer um teste, com a tecnologia. Vocês estão me vendo aqui, estão vendo a Andréia, a Flávia. A Flávia, ela é professora da evangelização infantil, já expôs algumas aulas aqui com a gente e hoje ela está nos auxiliando aqui nessa aula de hoje. Então, nessa tecnologia nós temos essa câmera, a câmera da Andréia, bom Andréia, a câmera da Flávia e a câmera de todos nós. Então, antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu vou pedir então para a Andréia que faça a nossa prece então inicial. É com muita alegria que eu estou aqui na presença de todos vocês, na noite ou no dia ou na tarde de hoje, porque eu não sei a hora em que você vai assistir essa aula, mas eu espero que cada palavra aqui abordada vá direto para o seu coração, porque ela está sendo feita com muito carinho por todos. E eu convido a você, aí onde você estiver, no seu lar, no seu trabalho, no seu carro, a fechar os olhos um pouquinho e entrar em sintonia com o mundo invisível, esse mundo que nos sustenta, esse mundo que nos ampara, que nos dá força para seguir adiante a nossa trajetória na vida. Senhor Jesus, agradecidos somos por esse momento, por esse encontro, onde podemos receber o Senhor dentro de nossa casa, em nossas vidas. Que as bênçãos do mais alto possam cair sobre todos e que cada palavra abordada seja a âncora para uma parada, uma assimilação, uma fortaleza e um seguir adiante. Obrigada a todos por esse momento, obrigada a todos por participarem desse encontro. Graças a Deus. Que ótimo. Então hoje a nossa aula nós vamos dar continuidade na aula passada, na aula que foi falado sobre as penas e gozos terrenos, agora é a segunda parte. E nós vamos dar uma passada sobre as decepções, ingratidão, quebra de afeições e uniões antipáticas. E na parte B, preocupações com a morte e desgosto pela vida, o suicídio. Como nós estamos no mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio, na aula de hoje nós vamos dar mais ênfase então no tema, suicídio, até sobre a prevenção. E fontes da infelicidade. Então nós temos as decepções e ingratidões. Eu vou dar uma lida aqui com vocês para nós analisarmos então esse tema. Coloquei aqui um pequeno tópico, para nós fazermos uma pequena reflexão. Quando estivermos envoltos com esse tipo de sofrimento, lembremos-nos de que a ingratidão é a filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. A ingratidão é uma prova para a persistência em fazer o bem. E na contrabalança do sofrimento existe a afeição daqueles que nos amam. E há de encontrar corações que simpatizam com o nosso. Essa aventura é recusada ao egoísta. Então, falando sobre ingratidão, nós temos aqui a questão 937 do Livro dos Espíritos, que além dessa definição, que nós tivemos aqui, vale a pena nós lembrarmos de Jesus, quando nós falamos de ingratidão. Jesus veio para nós como nossa referência, nosso guia, e como ele foi desprezado por muitos, como a sua vida foi zombada, Então, como ele foi tratado, às vezes foi tratado como um impostor, Então, olha quanta ingratidão, e mesmo assim ele não deixou de amar a todos.
Então, a maior prova de ingratidão foi o exemplo que Jesus nos trouxe. Mesmo com todo esse comportamento humano, ele não deixou de amar a todos nós. Alguém quer fazer algum comentário? É engraçado falar sobre a ingratidão, né? Mas sem trazer ela para a nossa vida mesmo, porque quem é que vive uma mole vida? Na verdade, a vida não é moleza, a vida ela é feita de percalços, né? De superação. Um dia eu estou bem, um dia não tão bem, mas o diferencial é como é que eu lido com um dia não tão bom, com um estar não tão legal, como que eu saio disso? Porque nós precisamos entender que essa oscilação faz parte do crescimento também. E é importante sair dessa zona da ingratidão, é importante sair dessa situação. Se ela insistir muito, está errado. São momentos, são brechas que nós damos para as coisas que chegam, para que a gente assimile e que supere. Né? Muito bem. Isso. E a gratidão também, porque ora nós somos ingratos, ora nós somos gratos, então a gente tem pouca tolerância com a ingratidão do outro, né? Mas muitas vezes nós também somos ingratos, né? E o texto fala dessa balança, né? Que esse retorno. Então muitas vezes a gente acha que está sendo injustiçado, mas e as nossas escolhas, né? E o retorno? O que a gente fez, né? Para receber essa ingratidão? Será que também já não é o retorno de uma ingratidão que nós tivemos com algo? Então fica essa reflexão também, né? Das nossas atitudes, das escolhas que a gente faz, né? Mas é por isso que o Espiritismo, ele sempre aborda isso, né? Na reforma íntima. O que é a reforma íntima, senão você se conhecer? Porque não existe vítima, são as escolhas. O que eu estou agindo, como eu estou agindo, o que eu estou fazendo para que eu esteja recebendo tanta pedrada, vamos dizer assim. Parar um pouquinho e analisar. Nós nos suportamos quando estamos assim, nós nos aceitamos, então por que o outro precisa? Saber ceder, saber baixar um pouquinho essa guarda, saber se colocar numa condição de ouvinte, de aprendizado, isso é muito importante. Facilita um pouquinho mais essa nossa nada mole vida. Muito bem. Aí nós vamos abordar o tema das uniões antipáticas. Então, diz respeito às afeições do corpo e da alma. Podemos vê-la como uma prova, uma punição. Nesse mister, lembremos-nos de que o espírito é quem ama e não o corpo, e que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. É importante para o nosso próprio bem evitarmos o preconceito, que é um conceito criado antecipadamente, principalmente no relacionamento humano. Quantos não são as amizades duradouras que se iniciaram como antipatia? Né? O que vocês acham? Então, o que nós vemos aqui, que é importante nós ressaltarmos, é justamente as duas espécies de afeições que nós dissemos aqui, que é a da alma e a do corpo. A afeição da alma, quando pura e simpática, ela é durável, só que a do corpo ela é perecível, né? Isso lembra das uniões entre os casais também. No início é aquela, aquele interesse, aquele encantamento, aquela paixão, né? E depois descobre-se que a compatibilidade não é tanta assim. Mas muitas das vezes a união é necessária, né, para resgatar algo, né, para o aperfeiçoamento dos espíritos ali envolvidos, das pessoas, né, evolução. Então a gente tem que ficar atento a essa diferença, né, porque muitas vezes a gente se deixa levar pela parte material, que é aquelas paixões materiais, o encantamento ali daquele primeiro momento, e esquece que nós somos espíritos que trazemos, né, já uma
história e nem sempre somos tão simpáticos uns aos outros, né? Aí que entra, nem sempre todas as uniões são tão bem sucedidas assim, né? Quando a gente começa a conhecer e conviver, né? Não passa aquele primeiro momento. Eu propositalmente coloquei aqui para vocês, no início desse slide, podemos vê-la como uma prova, uma punição. Mas essa punição tem um sentido aqui que eu gostaria de colocar, porque nós não podemos esquecer que Kardec fez essas perguntas para os espíritos de alta hierarquia em 1860, onde as condições daquela época, as condições matrimoniais, às vezes eram um pouco diferentes, muito diferentes de hoje em dia, né? Sobre aqueles casamentos arranjados, aquelas uniões arranjadas por interesse ou por tradições, né? Então, quando diz respeito a essa questão da punição, que eu coloquei breve, né, que às vezes possa entender de uma outra forma, tem a questão 940, que eu queria fazer a leitura aqui para vocês, que diz o seguinte: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de desgosto, tanto mais amarga quanto envenenada toda a existência? Aí ele faz toda a explicação, os espíritos explicam. Mas no segundo momento dessa questão, que alguns livros pode ser dita como 440A, mas tem a continuação, diz assim, com relação que é muito amarga, tal, que os espíritos respondem. Mas daí Kardec faz uma subpergunta, né, vamos dizer assim, mas nesse caso, há quase sempre uma vítima inocente? Então, nesse caso do matrimônio arranjado, aí, por isso que eu coloquei aqui punição, mas tem um outro sentido, sim, e é para ela uma dura expiação. Então, quando nós estamos falando de punição, uma expiação, mas aí vem a explicação, mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre aqueles que lhe forem a causa. Nessa situação que às vezes aquela parte, naquela época, né, que hoje é muito difícil, ela não tinha saída, né, com relação a isso. Então, aqueles que lhe forem a causa, se a luz da verdade penetrou sua alma, ela terá sua consolação em sua fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas de suas infelicidades íntimas desaparecerão também. Olha que interessante, né? Hoje não pode ser muito atual, mas ainda existe situações dessa ainda hoje em dia. Isso que eu queria passar para vocês. Então, nosso próximo tema, né, ainda nas fontes de infelicidades, né, dos gozos terrenos, nós vamos falar sobre a preocupação com a morte. E aqui tem aquela perguntinha: por que tememos a morte? Por que quando nós, não estou aqui sendo específico para nós estudantes da doutrina espírita, nós no modo geral dos seres humanos, por que tememos a morte? E aqui tem uma pequena explicaçãozinha para nós seguirmos algum comentário. Por nossa ignorância acerca do desconhecimento e por ideias errôneas acerca do céu, do inferno e paraíso, sendo mais certo de que se vai para o inferno. Então, aqueles que pensam por si mesmos fogem dessas ideias dogmáticas e acabam tornando-se ateus ou materialistas, não acreditando em mais nada além dessa vida terrena. A morte, pelo contrário, não inspira nenhum temor ao justo. Por quê? Porque a fé lhe dá a certeza do futuro. A esperança lhe acena com uma vida melhor e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de não temer o que lá estão. Não é? Então, é aquilo, fora da caridade não há salvação. Então, se a sua consciência estiver tranquila sobre o que nós praticamos aqui nessa existência, por que devemos temer a morte? Já que, falando
nessa teoria porque acreditamos na reencarnação, na pluralidade das existências. Ora, se nós acreditamos na pluralidade das existências, se nós acreditamos que estamos aqui para progredir e tentamos fazer o máximo possível de bem e a caridade, não temos por que temer a morte. Não é verdade? Agora vem o tema que vem muito a calhar nesse mês de setembro, que vamos falar sobre o suicídio. Então, Andréa, você gostaria de fazer a leitura para nós? Faço sim, obrigada. Fontes de infelicidade. Suicídio. De onde vem o desgosto pela vida? Efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da sociedade. Da sociedade? Como assim? É contrária à lei de Deus, pois ninguém tem o direito de dispor da própria vida. Isso é verdade? É o único ato que obsta o nosso livre-arbítrio. É? Convém para bem pensar sobre este assunto, ponderar sobre os atenuantes e os agravantes deste ato humano. E aí? O que vocês pensam a respeito? Qual a opinião de vocês a respeito do suicídio? O Espiritismo, como vê? Você, como vê? Muitas questões, né? Vocês participem aí, tá bom? Da opinião de vocês. Uma pergunta, né? Que vamos dar um tempinho para eles responderem, né? Justamente isso que a Andréa acabou de falar. E outra pergunta também para vocês: o que vocês acham? O homem tem o direito de dispor a própria vida? Vocês acham que o homem tem o direito de dispor a sua própria vida? Respondam aí no chat. Quem tiver oportunidade, nós vamos dar um tempinho para a reflexão. Nós vamos deixar também um tempinho aqui, alguns segundos, apenas esses slides, que fizemos algumas provocações, algumas reflexões para vocês pensar. Então, Andréa, faz um comentário então sobre essa pergunta que você lançou para nós. Então, de onde vem o desgosto pela vida? De onde vem o desgosto pela vida, senão pelas nossas próprias escolhas? Não tem outra palavra para isso. A vida não deixa de acontecer porque nós estamos desgostosos. Mas o Espiritismo vem te conscientizar e te ajudar a entender e a sair dessa situação. E muitas vezes, se não conseguir, existe a ajuda terapêutica, existe a ajuda do medicamento. A ajuda sempre tem. Basta você, eu, quem precisar se colocar à procura da ajuda. Porque às vezes ela bate na nossa porta, mas a gente está tão fechado na nossa infelicidade que não percebe. Mas o que vocês pensam a respeito? Nós falamos aqui também das fontes da infelicidade, né? As causas, né, que vêm das nossas escolhas. Que aqui, como nós também já falamos, a vida não é mole mesmo, né? Nós temos aí a influência da sociedade, de tudo que nos cerca, do momento que nós vivemos. Tudo pode ajudar, mas a parte decisiva é a nossa escolha mesmo, como a nossa irmã Andréa falou. É como a gente encara tudo isso, as dificuldades, esses obstáculos que nós temos na vida, como que a gente encara, o que a gente quer escolher, né? Nos deprimirmos, nos entregarmos ou tentarmos superar, né? E aí vem a necessidade da gente alimentar a nossa fé, buscar o conhecimento,
porque é muito da nossa ignorância, né? De ignorar os fatos, de ignorar a realidade das coisas, né? Então, a importância de buscarmos o conhecimento, o estudo, né? Não só o estudo da doutrina, que é muito rica para nós, nos esclarece, nos conforta, mas buscar estudar a nós mesmos também, né? O autoconhecimento, quem nós somos, o que pensamos, né? As nossas inclinações que nos atrapalham, também buscar nos conhecermos, porque a gente vai ter condição de nos ajudarmos e de buscar ajuda também, né? O corpo dá sinais, nós ficarmos atentos a esses sinais, né? Nós temos condições se nós nos conhecemos, nós temos condições de perceber, duvidar dos nossos pensamentos, quando vem aqueles pensamentos ruins, derrotistas, né? Desconfiar, buscar ajuda, né? Por isso que é muito importante a gente nos conhecer. Maravilha, maravilha. E com relação à pergunta que eu fiz na sequência, né? Então a questão 944 diz o seguinte: nós não temos o direito de tirar a vida. Somente Deus pode interromper esse estágio dessa nossa existência. Primeiro que a morte não existe, a morte do espírito não existe. E nós somos aqui, temos consignado esse corpo. Esse corpo não é nosso, esse corpo é de Deus. Então, nós devemos preservar até o final dessa nossa missão, que nós não sabemos quando é, né? E, dando sequência, né? Como já foi dito anteriormente, nós estamos, então, no mês da prevenção ao suicídio. Então, 10 de setembro, né, é justamente o mês de prevenção, né, o Setembro Amarelo, né? E eu vou compartilhar aqui uma página de informação para vocês. Vou compartilhar tela. Espero que vocês estejam vendo. Então, dia 10 é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Eu tirei do site, né, da Organização Mundial de Saúde, né, e ressalta a importância de parcerias e ações de combate ao suicídio, né? Tem alguns dados aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha lá, uma das 20 principais causas de morte em todo o mundo, entre pessoas de todas as idades. O suicídio pode ser evitado com abordagens científicas. Questão de saúde pública pode ser prevenida com intervenções atempadas, científicas e de baixo custo. Então tem alguns dados aqui que eu achei muito interessante, quero compartilhar com vocês. Então, o título aqui, o problema. Essa data foi criada em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, AIDS, em parceria com a OMS. Ao todo, são mais de 800 mil mortes, o que equivale a um suicídio a cada 40 segundos. Olha só isso, meus irmãos, que impressionante. E isso não acontece apenas em países desenvolvidos. Em 2016, mais de 79% de todos os óbitos ocorreram em países de baixa ou média rendas. Então, para cada suicídio, aproximadamente 135 pessoas ficam enlutadas ou são afetadas. Então, de cada um que se suicida, 135 pessoas indiretamente são afetadas por este ato, né, de alguma forma. Então, isso equivale a 108 milhões de pessoas por ano que sofrem as consequências da morte de um parente ou de alguém próximo. É muito alarmante isso, e já foi dito por vários, né, até em relação a essa transição planetária, essa questão, porque muitos pensam que essa transição planetária é por efeitos geológicos, né, efeitos físicos e catástrofes, enchentes, mas
a maior consequência da transição planetária são os efeitos psíquicos, né? Que afeta, né, a nossa mente, são as ansiedades, aquilo que nós já falamos no tema, na parte A. Aí começa as decepções, todas essas coisas que são início de uma depressão, né, que pode ocasionar, por fim, né, que é aquilo que nós estamos aqui através da orientação, né, do suicídio, para a prevenção disso, né, para que isso não ocorra, né? Alguém quer fazer algum comentário? A gente precisa tomar cuidado, né, para não sintonizar, né, como o nosso irmão falou, com essa corrente psíquica, né? Então, precisamos cultivar bons pensamentos, fazer boas escolhas, né, para que a gente não se deixe levar por essa onda de infelicidade, de frustração, de ingratidão. Isso é muito perigoso, né? Porque a gente acha que isso não vai acontecer com a gente. Nós estamos muitas vezes livres disso, isso acontece com o outro. Mas a gente tem que estar sempre, né, orando e vigiando, né? Porque pode acontecer com qualquer um. A linha entre ao meu ver, entre a sanidade, né, que é o nosso equilíbrio, que a gente, né, precisa buscar, né, e o desequilíbrio, essa linha é muito tênue. E qualquer um de nós, a qualquer momento, pode se deixar levar. Então, essa importância de estar sempre vigiando mesmo os pensamentos, as atitudes, né? Se a gente percebe que está entrando assim, numa onda mais depressiva, a gente já procurar imediatamente sair daquele pensamento, substituir por pensamentos melhores, mais felizes. Isso é muito importante, né, para a gente vigiar. E assim, como é que nós podemos agir com as pessoas que nós percebemos que já estão mais caladinhas, que já têm uma tendência, que já se isola mais? E às vezes essas pessoas estão do nosso lado, dentro da nossa casa mesmo. Como é? Que contribuição você pode ter para com aquela alma passando por uma dificuldade? O julgamento não vai ajudar. O seu ponto de vista também não. Mas a ajuda, ela é primordial quando a gente ama. Quando você procura entender que aquela alma está fragilizada e que se você não estender a mão, vai ser menos um. E esse menos um, às vezes, vai ter uma importância tão grande nessa sociedade. Às vezes vai ser um exemplo muito bom para milhares de pessoas depois. Se coloca na vida em observação. Observa a sua volta. Contribui de forma positiva. Seja um instrumento do Criador sobre a terra. E depois você me conta, tá bom? Isso aí. De várias questões aqui do Livro dos Espíritos, né, que é abordado agora a questão do suicídio, que é da questão 943 até a questão 957. E o que é muito comum, Kardec fez uma pergunta que às vezes é comum a gente ouvir dizer, ou se alguém teve algum parente, né, que algum familiar, que diz o seguinte: Kardec faz uma pergunta para os espíritos: e os que, não podendo suportar a perda de pessoas que lhes são queridas, se matam na esperança de ir reencontrá-las e atinge então o seu objetivo? O que às vezes acontece? Às vezes acontece, como nós falamos, de união, né? Às vezes tem aquele casal, né, que eles são unidos a vida inteira. Aí, num determinado momento, são coisas da vida, um desencarna, ou o companheiro desencarna, ou a companheira desencarna. Aí aquele que sobreviveu: minha vida não tem mais sentido sem o meu companheiro. Minha vida não tem mais sentido sem a minha companheira. Então, de várias formas, ele acaba abreviando a sua vida. O que vocês acham sobre isso?
Vocês acham que isso acaba sendo um suicídio voluntário, um suicídio involuntário? O que vocês acham? Eu vou apenas ler a resposta dos espíritos e podemos aqui comentar. O resultado para eles, para aqueles que queriam atingir o seu objetivo, abreviando a sua vida, o resultado para eles é diferente do que esperavam. E em lugar de estar reunido ao objeto de sua afeição, deles se distanciam por maior tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e insulto que lhe é feito, duvidando de sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura por desgostos maiores que aqueles que acreditavam abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. Olha só que interessante. Imagina aquele companheiro, aquela companheira. Eu vou abreviar minha vida que eu quero estar junto com meu companheiro e minha companheira, seja falar erraticidade, seja falar no céu ou em outro lugar. Será que eles vão encontrar, dependendo do mérito daquele outro que foi antes? Que situação que ele vai se encontrar? Não é? Isso nós temos que parar para pensar. Então foi muito bem colocado na época de Kardec, colocado essa questão. Temos uma outra pergunta aqui muito interessante, que diz respeito à questão 951. O sacrifício de sua vida não é meritório, algumas vezes, quando tem por objetivo salvar a de outrem ou de ser útil aos seus semelhantes? Então o que ele está aqui perguntando? Aquela pessoa que se sacrificou, que perdeu a sua vida, para tentar salvar outras vidas, é meritório? O que vocês acham? Será que ele praticou suicídio ou não praticou suicídio? Uma pergunta às vezes até polêmica, pode dar vários entendimentos e várias interpretações, Agora, eu vou resumir essa resposta, que eles iniciam assim, os espíritos. Isso é sublime, conforme a intenção e o sacrifício de sua vida. Aí não é suicídio. Então é sublime, por quê? Porque é analisado o que? A intenção e seu sacrifício. Aí ele vai discorrendo a complementação disso, mas no final eles dizem uma coisa muito interessante, que nós temos que parar para pensar. Mas, antes de eu praticar essa situação que o levou então à morte, antes de eu cumprir, deve refletir se sua vida não pode ser mais útil que sua morte. Olha só que interessante. Olha que interessante que os espíritos também analisam isso. Será que aquele ato, que às vezes pode ser interpretado como um ato heróico, será que ele foi imprudente? Será que a missão dele ainda tinha reservado outras situações? Olha só como é complexo isso, É complexo essa situação, para nós analisarmos, Temos aqui algumas citações de algumas obras, Então, convido então a Andréia que faça a leitura de um desses temas para nós. É de Cornélio Pires e ele diz assim: tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. Flávia? Cada existência no mundo em que vivemos constitui-se de desafios, porque estes são indispensáveis ao nosso progresso. Fugir a eles, desertar da vida,
abandonar o curso de uma existência pela via do suicídio só ampliam, jamais aliviam os amargores da vida. De Emmanuel, foi retirado do livro O Consolador. A vida material é um exercício para o desenvolvimento dos poderes do espírito. Quem abandona o exército por vontade própria, por vontade própria, está renunciando ao seu desenvolvimento e sofre as consequências naturais dessa opção negativa. Nova oportunidade lhe será concedida, mas já então ao peso do fracasso anterior. Do livro Astronautas do Além, capítulo 3, de Herculano Pires. Tem um exemplo muito interessante que eu ouvi de uma palestrante, a questão da interrupção da vida. Então teve um exemplo na Segunda Guerra, que a pessoa estava desgostosa, ele era um empresário, ele tinha uma fábrica, uma confecção, né, de roupas, e ele estava todo endividado, e ali ele não viu mais sentido de prosseguir. Ele falou: o que eu vou fazer? Estou afundado em dívidas e tal. E ele cometeu o suicídio. E depois, quando ele despertou a consciência, né, passou por aquela perturbação, aquele período de perturbação, e despertou a consciência, quando ele teve a oportunidade de ouvir as instruções dos instrutores, né, do tratamento que ele estava fazendo, os espíritos alertaram o seguinte: olha, meu irmão, se você tivesse esperado mais 5 dias, você sairia dessa situação material. Por quê? Porque quando iniciou a guerra, o governo italiano estava procurando justamente essas indústrias têxteis para fazer a confecção dos uniformes. Então a espiritualidade falou: se você tivesse esperado 5 dias, a sua questão financeira, material, teria sido resolvida e você não teria passado por isso. Olha só, meus irmãos, isso é um exemplo que possa de cara ser banal, mas não, porque muitos não vê mais uma luz no final do túnel nessas questões materiais, né? E acabam colocando fim na sua vida, mas não esperam o que? A providência divina. Porque a providência divina, às vezes, sem até que nós nos manifestamos, sem a nossa interferência, vai acontecer a providência divina. E é isso que nós devemos nos aperceber. Devemos tocar a nossa vida e deixar a providência divina fazer a parte dela. O nosso problema é quando nós queremos fazer a função da providência divina e não sabemos fazer e fazemos mal, né? Então cabe aí uma reflexão para os irmãos desse exemplo que foi passado para nós. Posso falar um sentido? Opa! O irmão falou de um suicídio voluntário, né? Aquele que a pessoa ali, devido às suas dificuldades e no momento de desespero, ela escolhe acabar com tudo, né? Não sabendo de que a vida, né, o espírito nunca morre, não acaba. Então ele, ali com uma intenção, ele tira a própria vida. Mas também nós temos que levar em consideração o suicídio involuntário, né? Que é quando a gente também maltrata nosso corpo físico com os vícios e a gente esquece desse tipo de suicídio, né? Que às vezes inconsciente, mas nós vamos maltratando o organismo com os vícios, cigarro, bebida, drogas, os nossos comportamentos também, trazendo estresse para o corpo, né? Ansiedade, né? Muitas pessoas com depressão, síndrome do pânico, isso tudo maltrata muito o nosso corpo também, levando, às vezes, muitas vezes antecipando o nosso tempo aqui na Terra, antecipando a ida, né? A volta ao plano espiritual, deixando de realizar o que a gente se propôs a realizar aqui. Então também fiquemos atentos a esse tipo de suicídio involuntário, né?
como nós estamos cuidando do nosso corpo, como que nós estamos cuidando da nossa mente. Será que nós também não estamos antecipando a nossa volta ao plano maior? Então fica mais uma reflexão para vocês. Acho que a gente não poderia deixar de falar nesse tipo de suicídio também. Muito bem. Só um trecho aqui muito interessante. Devemos assumir nossos equívocos como resultante da ignorância espiritual. Culpar-se é adiar a possibilidade de ser feliz, é não aprender com os próprios equívocos. O segredo, então, para a felicidade é a tolerância para consigo mesmo e a consciência das próprias limitações. Olha só que interessante. E quase já finalizando, eu vou fazer a leitura para vocês aqui da questão 957 do Livro dos Espíritos, que traz o seguinte: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Resumidamente, eu vou dizer, as consequências do suicídio são muito diversas. Aí eles ainda dizem, são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas eles dizem também, mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. Desapontamento. Porque alguns que não acreditam na pluralidade das existências, pensam que a vida é uma só e pensam que estão colocando fim aos seus problemas, né, com relação ao suicídio, aí eles vão encarar uma outra realidade. Por isso que para todos não pode fugir do desapontamento, que é a decepção. E eles já dizem o seguinte, que é relativo a esse tempo. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso eles interromperam. Ou muitas existências para se reparar um erro, né? Muitas existências. Então, finalizando, uma frase, né, de Joana de Ângeles: a fatalidade do espírito é ser feliz. Quando e como chegaremos lá depende de quem? De cada um de nós. Então, é com essa reflexão, meus irmãos, que nós estamos encerrando a nossa aula. Peço a compreensão de todos que nós hoje extrapolamos um pouco o tempo, né? Mas foi uma experiência muito interessante, espero que todos tenham gostado. Flávia, quer fazer o encerramento para nós, a prece de encerramento? Sim, vamos lá. Convido a todos a fechar os olhos por alguns instantes e mais uma vez agradecendo a oportunidade de estarmos todos juntos, aprendendo juntos, caminhando juntos. Ninguém sabe mais ou menos, estamos todos buscando nos instruirmos, nos conhecermos e que consigamos todos juntos, nos ajudando, aprender cada dia um pouco mais, colocarmos em prática também. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal, e até mais uma aula. Até a próxima. Assistam as outras aulas também anteriores. Vamos interagir no chat. Obrigado a todos.